Olá, viajante! Eu, Felipe Moreira, direto do canal Up Comics, estou aqui sendo o segundo apresentador oficial do Cineralta, juntamente com o Denis. Pois é, galera, depois de muito tempo parado, o canal Cineralta tá voltando com força total, com esse camarada aqui vindo aqui para poder adicionar mais coisa, mais conteúdo, pauta mais da hora, e os vídeos vão vir assim com força total, e não é agora que a gente vai parar. Pois é, pessoal, exatamente isso. E como vocês perceberam, nós estamos a caráter de blusa dos flashes. Por quê? Porque o vídeo de hoje nós iremos falar se realmente compensa voltar no tempo. E nós fizemos uma lista com os 6 melhores filmes que mostram exatamente sobre isso. Falando um pouquinho sobre como esses filmes abordam a viagem no tempo, a construção das máquinas do tempo, os enredos e principalmente as consequências. Por que esses personagens queriam voltar no tempo e quais as consequências deixadas para trás. Muitas reversas, outras não. Mas então, viajantes, lembrando de um seguinte, esse vídeo contém spoilers dos filmes, ok? Então, se você ainda não assistiu os filmes que estão aqui na descrição, assistam e depois venham assistir. Por favor, não deixe de comentar e deixar o seu like logo de cara, se inscrever no canal. Eu já tô pedindo já desde o início, avisando dos spoilers, mas não deixe de assistir. Ah, mas eu já assisti algum desses e eu não gostei. Eu não ligo pra spoiler não, pode ser também. Assiste de novo e vem cá. Se você não liga pra spoiler, assiste esse vídeo e vai assistir os filmes, que você vai entender muita referência. E como diz a clássica frase da teoria do caos, o bater de asas de uma borboleta pode causar um tufão do outro lado do mundo. Então, sem mais delongas, bora lá! Pro vídeo. O primeiro filme aqui da nossa top lista será O Efeito Borboleta, lançado em 2004. O filme conta a história de Evan Treborn, interpretado por Ashton Kutcher, que desde criança ele sempre gostava muito de fazer anotações nos cadernos, sempre fazia diários assim, de acordo com o psiquiatra infantil dele. Quando ele chegou à maioridade, ele, por acaso, quando ele estava lá junto com uma garota no quarto, ele começou a ler algumas memórias dele. Ele pegou a menina lá, né, mexendo nas memórias dele, ele começou a ler e inconscientemente foi a primeira coisa que ele voltou no tempo ali, só que ele achou que era uma memória. Ele voltou no tempo, depois ele voltou assim pro presente de novo. E você lembra mais ou menos qual foi o pique assim, dele descobrir que ele conseguia voltar no tempo? Desde criança, ele tinha perdas de memórias constantes. Então assim, ele estava brincando no parque, de repente ficava preto e ele acordava jogado no chão. E nem mesmo, ninguém sabia explicar, nem a mãe dele, nem ele, o que acontecia. Não tinha nada que explicasse isso. Só que em um momento desses, ele estava com a faca na mão na cozinha. A mãe dele viu isso e levou ele para um psiquiatra. Também juntou com uma outra coisa que aconteceu, que ele tinha desenhado ele com uma faca e um monte de gente morta no chão. Aí que foi o ápice mesmo. Com isso, o seu psiquiatra pediu para ele escrever num caderninho, né, num diário mesmo, tudo o que acontecia na vida dele. E tem mais uma coisa também. O pai do Evan, ele tinha algumas coisas parecidas, ele tinha uns dons parecidos com esse também. Só que o cara, ele foi para um sanatório. Ele era considerado louco, um cara perigoso, não podia viver entre as pessoas, e a mãe dele morria de medo dele ser desse jeito. Sim, esse dom, ela não sabia que ele voltava no tempo. Sim, e o Evan, ele tinha muita vontade de conhecer o seu pai. Claro, né, que a mãe levou o menino para conhecer o pai, e assim, lá ele teve outra perda de memória, outro apagão. E de repente ele acordou com o pai dele enforcando ele lá dentro do atendimento. Depois, ao passar do filme, você vai entender que é uma coisa. Tem lá a linha do tempo. E esses apagões é quando o eu dele, adulto, volta no tempo para a consciência dele criança. Então o eu dele adulto conversa com o pai dele ou tenta mudar alguma coisa, por isso esses apagões. No caso desse filme, diferente um pouco dos outros, esse filme, a viagem no tempo é meio que dada como um dom, meio como se fosse um superpoder, né? Os outros eles têm que construir uma máquina, alguma coisa assim. Esse é meio que com um superpoder, né? É uma máquina do tempo diferente, uma máquina do tempo biológica, ou seja, causa danos cerebrais irreversíveis. E a partir daí que o Evan já nota que ficar indo e voltando no tempo para consertar as coisas já não funciona mais, então ele dá um ultimato.
O Evan, ele volta na época que ele conheceu a namorada dele quando eles eram crianças lá atrás. Assim, ele falou com ela dessa forma, ele falou mais ou menos assim: eu não sou seu amigo, eu não gosto de você, eu não quero conversar com você nunca mais. Eu te odeio. Dessa forma, ele consertou tudo praticamente, porque ele percebeu que a única coisa que fez com que tudo desse errado era essa amizade lá de trás. Ela ficando na cidade por conta dele, que no filme ela fala isso, que ele ficou na cidade só por causa dele, ela desgringolou a vida dela inteira. Então, como ele falou que não quer olhar mais pra cara dela, quando os pais dela se separaram, ela decidiu ir com a mãe dela. Então bora agora pro segundo filme da lista, O Homem do Futuro, um filme brasileiro sobre viagem no tempo. Lançado em 2011, protagonizado por Wagner Moura, onde ele interpreta um personagem que chama Zero. A motivação é um amor não correspondido, né? Pois é. Ele quer reconquistar a menina que zombou dele numa festa da escola. Então o cara passa a vida inteira estudando, um professor de faculdade, não tão bem sucedido, um cientista também meia boca, mas ele consegue, por um milagre, uma madrugada lá muito esquisita, um acelerador de partículas que seria usado como se fosse uma outra fonte de energia, né? Ele entrou lá dentro e nunca imaginou que ia ser uma máquina do tempo, né? Ele entrou lá dentro e ficou imaginando: nessa noite eu vou mudar o mundo, tá? E ficou tentando, assim, criar uma nova fonte de energia. Lá dentro da máquina, ele ficou reimaginando, ele só vivia imaginando essas cenas. E foi isso que ele fez quando ele voltou mais uma vez. Por quê? Ele explicou para si mesmo que ele tinha o conhecimento de tudo que ia acontecer, Mega Sena, a Bolsa de Valores, e ele explicou para si mesmo sobre tudo isso. Da mesma maneira que ele explicou para si mesmo que ele ia ser tipo um frangão lá. Ele quis mudar tudo, ele quis se transformar em um milionário. Pois é, nesse momento, quando ele volta no tempo, ele encontra três dele, ele mesmo, naquela situação, ele próprio vê que isso não é natural, isso é surreal, vai contra todas as leis, assim, de física, de Deus. Isso está errado, isso não pode acontecer. E ele tenta explicar de todas as maneiras pro outro ele que não vale a pena, deixa do jeito que tá, né? Tudo bem. Aí ele explica pro outro ele, o mais antigo, que ele vai ter que ser um frangão naquele dia. Ele tava bêbado já. E a própria Helena não queria fazer isso. E esse ele do futuro falou assim pra Helena: olha, Helena, eu quero que você volte 10 anos, 20 anos depois e vem me procurar, que vai ser o eu de agora, não o eu do passado, né? Bem... Quem não entendeu, tamo no meu barco, eu também não entendi nada, então tamo junto. É isso aí. Então agora vamos falar aqui sobre o filme O Projeto Almanac. Que o Projeto Almanac, pessoal, ele consiste da seguinte forma: são jovens lá do ensino médio e um deles descobre uma câmera que foi usada em seu aniversário. Com isso, ele mostrou para os seus amigos que ele do futuro foi filmado no passado. Ele percebeu isso, porque tinha um reflexo ali no vidro, né? Ele achou bem estranho isso e resolveu fuçar os arquivos do próprio pai. É uma atitude inteligente? Evidente que não. Se o seu pai trabalha num projeto ultra secreto e no dia do seu aniversário ele desaparece, você não vai no porão fuçar as coisas do seu pai. Mas adolescente, o que adolescente é? É um bicho merdeiro. Pois é formado em fazer cagada. E é merdeiro mesmo. Claro, né, que os jovens, todos muito inteligentes, conseguiram formar uma máquina do tempo. E é claro, né, que vamos curtir, né? Eles foram pro Lollapalooza, ganharam na Mega Sena, compraram carrões, fizeram um monte de festa. E eles tinham uma regra entre si mesmos: sempre viajar juntos. Só que só tem uma coisinha que faz um deles quebrar essa regra. É aquela velha história de amor não correspondido que a gente viu no Homem do Futuro, é um amor não correspondido. Com isso, o David, em um dos saltos, ele percebeu o seguinte: que lá no passado rolou um clima ali entre os dois. Dessa forma, David acabou a beijando. Com isso, aconteceu um monte de acidente, avião caindo, acidente de trânsito, guerra. E ele percebeu o seguinte: poxa, será que foi isso mesmo? Talvez não. Talvez deve ter sido o acidente que quebrou a perna do jogador de basquete. Pode ter sido isso.
que aconteceu? Ele deu um outro loop sozinho, foi lá e salvou esse rapaz. Dessa forma, ele percebeu que mudou algumas coisas, só que não completamente. Então ele percebeu que, pô, peraí, será que foi o beijo que eu dei naquela menina? Ele quebrou uma das principais guerras que o próprio animal falou pra não quebrar ele todo mundo. Não vão soltar sozinho, não vão ficar um na frente do outro no passado e tal. Mas aí o que o David faz? Salta sozinho, vai lá encontrar a Jess no Lollapalooza, beija ela, dá a merda uma atrás da outra e foi o que aconteceu. Tem uma coisa que me incomoda nesse filme, que me incomoda nessa parte. Ele destruiu a máquina do tempo, correto? O pai dele foi embora, correto? Se ele viu o pai dele, se ele viu o próprio filho mais velho ali, percebendo que a máquina do tempo é um erro, por que o pai ainda deixou a máquina do tempo no mesmo lugar? O cidadão é um gênio. Ele poderia ter pegado a máquina do tempo e indo embora com ela, jogado no mar, jogado em algum lugar, ter destruído provas. Não, o cara me deixa ali. No final do filme, todo mundo vai notando, todo mundo vai vendo o que aconteceu, pega uma câmera antiga de novo, vê a filmagem que eles tinham feito antigamente e começa tudo de novo. Aí vai quadruplicando as câmeras, né? Porque tinha uma, agora tem duas, depois 3, 4. Por aí vai. Agora nós vamos falar aqui sobre o filme Looper, lançado em 2012. Esse filme acontece o seguinte, pessoal, na verdade eles são assassinos que estão no passado, que os do futuro, eles enviam as encomendas pro passado para esses caras irem lá e pá, matar. E o que são essas encomendas? Pessoas. Na verdade, esse futuro é o seguinte: a máquina do tempo foi ser inventada em 30 anos depois. Se passa no presente do ano de 2044 e pensar que a gente está no ano de 2022. 2044 está logo ali. Vou parar para pensar. A máquina do tempo foi criada, só que quem se apoderou dela foi o mercado negro. E toda vez quando alguém quer se livrar de alguém, quer sumir com essa pessoa do nada, contratam um looper no passado, que é de 2044. Porque no futuro é muito fácil de descobrir onde estão os corpos, né? Então, como no passado não tinha essa tecnologia, eles faziam isso. E é muito mais fácil você exterminar um corpo que nunca nasceu. É. O cara que morreu lá atrás, que simplesmente sumiu no vento, e ele nunca nasceu nessa época. E é protagonizado por Gordon Joseph Levitt e Bruce Willis, fazendo a mesma pessoa. Exatamente. Só que nesse filme é explicado o seguinte: o Looper que mata no passado, algum momento ele vai matar a si mesmo. Ou seja, ele vai encerrar o loop ali e o último pagamento será em ouro. E se você for parar para pensar, é simplesmente um loop que não acaba, né? Não acaba. Não acaba. E com isso ele percebeu que ele matando a si mesmo seria o fim ali. Então ele matando a si mesmo do passado, o do futuro morreu junto com ele. Então bora agora pro Projeto Adam, um filme que foi lançado esse ano e que fala muito bem sobre viagem no tempo. No enredo, o adulto Adam, que é interpretado pelo Ryan Reynolds, ele tenta voltar no tempo de 2018 para poder encontrar com o pai dele, para poder falar sobre os perigos da sua sócia em relação à máquina do tempo que ele constrói. Só que dá um bizil lá na nave dele, no jato dele, que ele é transportado para o ano de 2022 e acaba encontrando ele mesmo com 12 anos de idade. Ele, a priori, pensava que a sua esposa estava morta. E também era um dos motivos, né, dele salvar a esposa dele, né? Coisa de quase todos os filmes anteriores que a gente falou foi por causa de uma mulher, não é mesmo? No caso, a motivação dele foi voltar no passado. Uma das motivações, além de alertar sobre a sócia do pai, foi a tentar salvar a esposa dele, que tinha morrido a primeira vez. E é interpretado brilhantemente pela Zoe Saldana, o que eu deixo um protesto aqui, porque a Zoe Saldana apareceu muito pouco nesse filme. Ela é muito boa para poder aparecer pouco nesse filme. Ela apareceu pouco mesmo, mas a sua participação foi realmente muito boa. O interessante são as referências de Star Wars. A própria arma do Adam foi completamente baseado em um sabre de luz, não é mesmo? Foi, com certeza. Inclusive o próprio menino fala, é um sabre de luz? Não, não é um sabre de luz. Você vê de cara que parece um pouco o sabre de luz do Darth Maul, por exemplo, que ele é de duas fases. Isso mesmo. É um filme recente que eu achei bem pipocão.
Pipocão como? Bem sessão da tarde. Você sabe quando a gente assiste e não tem vontade de ver de novo? Tipo assim, Eu não tenho vontade. Ele é divertido, mas não é assim tão grande coisa. Mas assim, em relação, por exemplo, aos efeitos especiais, top de linha. Tanto que você consegue ver a diferença entre a sócia dele lá, que é a que... A do futuro e a do A passado. do futuro e do passado. A mesma atriz, eles rejuvenescida. E ficou muito bom. A caracterização ficou muito boa. Eles rejuvenesceram ela. A volta no tempo, aquela coisa toda assim... É interessante de ver. Agora, o enredo, eu achei divertido, assim, que é aquele filme que você junta todo mundo, não tem nenhum filme pra assistir, você assiste na hora do almoço. Tipo Pipocão, isso. sessão da tarde. Sessão da tarde. Mas é legal, um filme bacana, dá pra assistir, vamos colocar assim. Exatamente. Cara, esse pra mim é um dos filmes da minha infância e é um dos filmes mais impecáveis em relação à viagem no tempo. Máquina do Tempo. Máquina do Tempo é um clássico. Lançado em 2002. 2002, ó. 20 anos atrás. E os efeitos especiais são impressionantes até hoje. Impressionantes. Um roteiro magnífico. O Dr. Alexander, ele estava num parque junto com a sua namorada. Só que chegou um ladrão lá, acabou matando a mulher. Ele ficou puto e ele era um físico inteligentíssimo. Ele criou uma máquina para poder salvar a sua amada. Ele conseguiu, porém, a sua amada foi morta, atropelada por uma carroça. E aí uma coisa que ele começa a se perguntar, por que eu não posso mudar o futuro? Por que eu posso voltar 1000 vezes e eu veria ela morrer 1000 vezes? Esse filme, sinceramente, na minha opinião, é um dos filmes assim que mais brinca com isso, mais brinca e aborda a viagem no tempo de uma forma assim mais inocente do que os outros. Como ele é ser mais antigo, você vê a ingenuidade do personagem em relação ao tempo, em relação a abordar a questão de voltar no tempo, o que acontece, as consequências de avançar muito no tempo, as consequências de voltar ao passado. Tanto que o personagem ele se desilude muito rápido em relação, se eu voltar 1000 vezes, eu vou ver ela morrer 1000 vezes, então é bobagem eu voltar de novo. Só que com isso, ele acabou indo para um futuro ainda mais distante, ou seja, foi para um futuro assim de bilhões de anos à frente. E já tinha ocorrido uma guerra antes disso, porque a Lua estava caindo na Terra. Então assim, exterminou praticamente toda a raça humana. E ficaram apenas um estilo de civilização, pelo menos no começo, que eles falavam assim, eles aprenderam inglês, só que eles falavam um idioma assim, diferente, né? Era um outro idioma. Um idioma mais deles, né? Um idioma mais deles ali. Tanto que ela fala assim, o português, né, que ela fala no filme, é uma língua da Idade da Pedra. Isso. Se você for contar, se você for notar direitinho o ano que está na Máquina do Tempo, ele está só há 6.000 anos no futuro. Por aí. E nesse universo existem duas raças. A raça humana e a raça que veio da Lua, que eram monstros grotescos, bem horrorosos mesmo. Só que, claro, né, que a sua amada desse futuro, que já é outra mulher, né, ela foi capturada e ele foi lá resgatá-la. E assim o irmão dessa menina que ele foi resgatar também ajudou. E lá embaixo ele encontrou um ser azul, um alienígena, que ele controlava a mente daqueles monstros e a mente de qualquer ser humano. Só que ele percebeu que a única maneira dele destruir todos aqueles monstros seria se ele usar a própria tecnologia da máquina para acelerar o tempo daqueles monstros. E assim foi. Os dois entraram dentro dessa máquina e foi rodando o tempo, rodando. Ele conseguiu matar esse alienígena e depois ele voltou para o passado para poder resgatar a sua amada. Avança um pouco no tempo para poder matar esse cara. Ele avança no ano 8 milhões. E ele vê que no ano 8 milhões a Terra está dominada por esses monstros, essa gangue desses monstros. Então ele volta no tempo onde que ele estava. Ele resolve que ali onde que ele estava morando, né, no futuro, ele estava em paz. Então ele destrói a máquina do tempo, vai embora e extermina metade da raça ali. Assim, metade não, né? A raça toda ali desses monstros. Por fim, o Alexander decide ficar por ali mesmo. Ele tava de boa, ele não queria guerra com ninguém e tava muito feliz. Queria ficar lá. Tá bom, aqui a resposta que eu queria já tá aqui mesmo, então é nóis. É isso aí. E os seus amigos do passado perceberam, poxa, tomara que ele esteja feliz onde ele tá, né?
Até que a moça fala, vá com Deus, Alex. Vai com Deus, Alexandre. Mas então, viajante, o que vocês acharam desse vídeo aqui? Escreva aqui nos comentários. E também coloquem aqui embaixo qual desses 6 filmes você entraria no universo, tá ok? Não se esqueça também do seu like e de se inscrever aqui no canal pra gente chegar na marca dos 100 inscritos. Com toda a certeza. Não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você faria se você voltasse no tempo. O que você mudaria? Para qual época você iria? E você, fã de carteirinha, você cinerauta já velho aqui do canal, cara, por favor, comenta demais, dá like, compartilha com todo mundo. E você, viajante, recente cinerauta, seja muito bem-vindo ao mais novo formato. E aqui vou ter vídeo sempre, toda semana. Então é isso aí. Valeu, falou, até mais. Até o próximo vídeo. Fui!